Cansado da matança como um ser supremo, escolhi viver anonimamente em um bairro estranho, mas o sistema de missões me arranjou uma esposa humana. Porque a cada certo tempo, um mundo humano realiza um casamento bizarro. Os jogadores precisam cultivar sentimentos com seus parceiros bizarros na vida cotidiana. Cada vez que a feição do bizarro é aumentada, um presente bizarro é recebido. Até atingir a feição máxima de 100, o jogador se casa com o bizarro e desbloqueia a missão do bizarro. Naquele momento, eu estava sentado no sofá com um painel do sistema aparecendo na minha frente. Depois de ler o conteúdo, eu ri um pouco. Poderosa aura de Ian Edu em movimento no ano novo. Bloqueei diretamente o sistema de casamento bizarro e o tirei do vazio. Essa coisa parecia uma pequena bola, emitindo uma luz azul escura. Esfreguei a pequena bola e descobri que essa coisa não tinha emoções, apenas um programa predefinido. Casamento, hein? Brinquei com a pequena bola sorrindo. Então olhei para minhas informações no sistema de casamento. Quando vi o título, franzi a testa. Minha foto era sentado em um trono de ossos infinitos, brincando com um casamento bizarro. Não posso deixar as pessoas desanimadas. Imediatamente usei meus poderes para ajudar gentilmente o sistema de casamento a modificar as informações. Então peguei a pequena bola como uma câmera e tirei uma selfie de meio corpo. Primeiro, mantenha um pouco de mistério. Então comecei a mexer na pequena bola e comecei a navegar pelas informações das jogadoras de 10 países. Mas quando vi as informações de uma pessoa, meus olhos pararam e um traço de requinte brilhou em meus olhos. Era ela, Yun Zeui, ao mesmo tempo, em um pequeno e pobre apartamento alugado. Yun Zeui esfregou os olhos, olhando para o painel do sistema que apareceu na frente dela. Ela pensou que era uma alucinação causada por sua má sorte. Depois de ler o conteúdo, ela percebeu que havia sido selecionada para se casar com um bizarro. Se o objeto esperado se repetir, então será selecionado aleatoriamente pelo sistema de casamento. Em seguida, as informações de 10 homens bizarros foram colocadas na frente de Yun Zeui. Os nomes já selecionados como objetos esperados estão marcados em vermelho, enquanto os não selecionados estão em branco. Mas todos os bizarros não têm fotos completas. Apenas fotos de perfil ou de costas, como abrir uma caixa cega. Neste momento, Yun Zeui estava deslumbrada e não sabia quem escolher. Normalmente, ela não presta atenção a isso e é extremamente desconhecida para todos os bizarros. Isso também deixou Yun Zeui sem saber qual escolher. Até que seus olhos caíram sobre o último bizarro. Bizarro de casamento número 10, Manfen. A foto desse bizarro é diferente dos outros bizarros. Aqueles bizarros são violentos ou sangrentos, e sua foto é de corpo inteiro. Pode-se ver parte do pescoço fino e do queixo, parecendo limpo e arrumado. Yun Zeui sentiu vagamente que parecia ter visto o ator em algum lugar. Mas ela nunca namorou desde que era criança. Além de seu pai, ela nem tem as informações de contato de homens e encontros às cegas. Além disso, os outros 9 bizarros também foram escolhidos. Apenas Manfen não foi escolhido. Yun Zeui escolheu Manfen sem hesitar. Todos os objetos esperados foram selecionados. Faltam 3 minutos para o início oficial do casamento bizarro. Neste momento, Yun Zeui percebeu que o tempo estava se esgotando, já que é a primeira vez que ela encontra o objeto. Ela não pode ir de mãos vazias, mas agora não há tempo para comprar presentes. Em seguida, Yun Zeui começou a vasculhar o resto do pequeno apartamento alugado. Ela pegou tudo que podia carregar, 2 sacolas grandes cheias. Então Yun Zeui enxugou a testa e deitou-se. Considerando essas coisas, seu estranho marido não deveria intimidá-la muito, certo? Ao mesmo tempo, sede de pesquisa de casamento estranho do Reino Dragão. O ministro Wang Xilven estava furioso em seu escritório. Para que servem vocês? Só souberam depois que a pessoa entrou. Jogador de casamento do nosso país. Como vocês divulgaram? Jogadores de outros países trouxeram moedas fantasmas e presentes variados. O que ele trouxe? Um monte de eletrodomésticos e leite. Presentes assim definitivamente serão destruídos por fantasmas. E aquele fantasma chamado Menfeng? Ninguém sabe quem ele é? Um grupo de membros do departamento de pesquisa abaixou a cabeça, seus rostos pálidos. Ministro, estamos divulgando todos os dias. Solicitamos que os jogadores notifiquem o departamento de pesquisa local assim que forem selecionados. Se ele não relatar proativamente, é difícil para nós confirmarmos dentro de 10 minutos. Um membro parecia envergonhado. Wang Xilven olhou para a enorme tela de emenda em frente ao departamento de pesquisa. A transmissão ao vivo já havia começado.
público de todo o mundo invadiu. Enquanto Yuzenil se movia para frente, uma luz branca brilhou e, em um piscar de olhos, outra cena apareceu. Nesse momento, 2 prédios residenciais estavam na frente dela. Vermelha névoa cercando-os como um prédio morto. Ao ver isso, Yuzenil sentiu claramente um arrepio. Os pelos em seus braços se arrepiaram. Só de pensar em morar neste bairro e conviver com um parceiro fantasma. Ela não pôde deixar de sentir um nó no estômago. Quando se virou, viu que as jogadoras dos outros 9 países já haviam chegado. Então Yuzenil caminhou em direção a eles. Mas assim que ela se aproximou, a jogadora da Coreia do Sul, An Sumei, franziu a testa. Especialmente ao ver as 2 sacolas grandes que Yuzenil estava carregando, seus olhos mostraram ainda mais desprezo. Polvo dragão, você trouxe isso para seu parceiro de casamento? Outra garota vestindo um kimono. Yamada Aiko também revelou zombaria. Trazer eletrodomésticos como presentes é realmente único. Não pode? Yuzenil perguntou confusa. Ela não percebeu que havia algo de errado. Ela apenas sentiu que essas 2 pessoas não pareciam muito entusiasmadas com ela. Você realmente não entende nada. Como o Reino Dragão poderia selecionar alguém como você? Yamada Aiko riu levemente. Seguindo o escárnio de Yuzenil pelas 2, as outras jogadoras também olharam. Todos riram de Yuzenil em uníssono. Yuzenil originalmente estava pensando para perguntar sobre questões relacionadas ao casamento estranho. Agora, ela não conseguia nem dizer uma palavra. Estima-se que o que a aguarda quando ela perguntar é apenas o escárnio deles. Encontre seu parceiro de casamento dentro de 10 minutos e mude-se para o quarto do seu parceiro de casamento. O número do quarto do seu parceiro de casamento. Logo, o sistema de casamento enviou um aviso a todos. Yuzenil ouviu o aviso, olhando preocupada para as 2 grandes sacolas. Jogadores de outros países deram o primeiro passo e entraram no prédio fantasma. Como uma celebridade da internet e modelo com mais de 1 milhão de fãs na Coreia do Sul, ela normalmente é bajulada até o céu por inúmeros lambibotas. Além disso, a Coreia do Sul preparou especialmente 100 moedas fantasmas. Ele está confiante de que pode dominar esse fantasma chamado açougueiro pialdagem de 5 folhas. Tem alguém aí? An Sumei bateu levemente na porta, mantendo um sorriso educado no rosto. A porta se abriu. Quando viu o fantasma que abriu a porta para ela, as pupilas de An Sumei se solidificaram. Apenas porque a aparência desse fantasma é muito feia. Sua altura é quase a mesma que a dele e ele carrega uma batata coberta de carne picada. As pontas dos dedos com unhas descascadas seguravam a maçaneta da porta, e veias escuras em forma de teia de aranha flutuavam naquele braço de pele clara. Como pode ser? Vendo isso, o rosto de An Sumei estava tão pálido, especialmente o cheiro fedorento que emanava de seu corpo. Quase a fez vomitar. Neste momento, Pialdagem percebeu o estado de espírito perturbado de An Sumei. Involuntariamente, um significado cruel apareceu em seu rosto. Ele odeia que as pessoas menosprezem sua aparência. Aqueles que o desprezam foram todos picados em pedaços. Enquanto An Sumei percebeu que Pialdagem estava infeliz, ele rapidamente tirou do bolso 50 moedas fantasmas preparadas. Marido, prazer em conhecê-lo. Este é um presente que trouxe para você. Espero que você goste. An Sumei entregou com dor uma moeda fantasma de 50 yuans. Vendo isso, os olhos gananciosos de Pialdagem olharam para a moeda fantasma. Imediatamente guardou e então olhou profundamente para An Sumei, mas não cedeu. Seus olhos continuaram a olhar para o bolso dela. Marido, posso entrar? An Sumei inconscientemente apertou o bolso. Não é o suficiente, Pialdagem zombou. Ao ouvir isso, o rosto de An Sumei ficou pálido. Ele não esperava que seu parceiro fantasma fosse tão ganancioso. Já tinha dado uma moeda fantasma de 50 yuans, mas ainda queria a do bolso dele. Ao mesmo tempo, Yui já havia chegado à porta 3007 no 3º andar. Seu coração estava batendo forte como um coelho. Só de pensar em chamar o marido atrás da porta, ele não pôde deixar de se sentir em pânico por todo o corpo. Neste momento, a porta se abriu de repente. Yui ficou assustado e escorregou, caindo no chão imediatamente. Que dor! Yui esfregou sua bundinha dolorida e lágrimas cristalinas transbordaram de seus olhos. Neste momento, uma risada suave veio de dentro da porta. Você está bem? Não, estou bem. Yui respondeu confusamente, sua mente ainda não havia reagido. Uma mão gentil agarrou seu braço e ajudou a se levantar. Obrigado. Yui agradeceu baixinho a ajuda do estranho. Só senti muita vergonha, então olhei para cima.
Vi um homem parado na porta. Um suéter preto simples, tão charmoso. E um Zenhui, inconscientemente. Além disso, minha aparência parece extremamente familiar para Yun Zenhui, como se realmente nos tivéssemos conhecido em algum lugar. Faz tanto tempo que não a vejo. Estou um pouco nostálgico porque Yun Zenhui é minha namorada de infância da vida passada. Naquela época, o orfanato era muito perto de sua casa. Os dois eram amigos desde a infância, e depois foram para a escola juntos e tinham um bom relacionamento. É uma pena que eu tenha morrido inesperadamente na vida passada. Depois de 2 mundos, ele realmente veio até mim novamente. A primeira vez que conheci Yun Zenhui foi quando Yun Zenhui entrou secretamente no orfanato e bateu na porta do meu quarto. Meus olhos se moveram ligeiramente e vi 2 malas grandes do lado de fora da porta, das quais pude ver alguns aparelhos elétricos. Havia até uma caixa do leite Vanzai que ele mais gostava de beber. Fiquei um pouco sem palavras. Ele trouxe todos os seus pertences. Quando percebeu meu olhar, Yun Zenhui também olhou para as 2 malas grandes, encolheu o pescoço inconscientemente e suas bochechas coraram imediatamente. Isto é um presente. Marido. Ele gaguejou com extrema dificuldade. Entre, eu te ajudo pessoalmente. Peguei as 2 malas grandes. Virei-me para Yun Zenhui. Yun Zenhui inconscientemente olhou para minhas costas que se afastavam. Depois que entrei na casa, sentei-me no sofá. Olhando para Yun Zenhui, como se estivesse em casa, cozinhando e limpando a casa. Não se considerava uma estranha e aproveitou ao máximo os tesouros que trouxera. Então vi o Zenhui empilhando as caixas de leite inúteis. Perguntei confuso. Para que servem essas caixas de papelão aqui? Claro, elas serão vendidas. Os olhos de Yun Zenhui estavam cheios de seriedade. Ao ouvir isso, fiquei sem palavras. Eu, um fantasma, preciso vender caixas de papelão? Essa esposa é muito boba. Os outros jogadores valentões encontraram seus parceiros matrimoniais um após o outro, exceto eu. Os outros 9 seres estranhos não tratavam bem seus parceiros, apenas os usavam como uma ferramenta e os descartavam à vontade depois de usá-los. Pela manhã, Yun Zenhui acordou de um sonho, esfregou os cantos dos olhos e sentiu uma sensação calorosa ao lado dele. Ele inconscientemente se encolheu no cobertor. Esfregou-se ali até que sua mão tocou em um lugar duro. Yun Zenhui imediatamente recuperou a sobriedade. Só então percebeu que não estava em seu pequeno apartamento alugado. Só viu que eu ao seu lado também tinha aberto os olhos e estava olhando para ele com um leve sorriso. E sua mão desonesta estava em meu abdômen. Bom dia, marido, o rosto de Yun Zenhui corou. Um leve rubor apareceu, e ele perguntou inconscientemente, você ainda quer dormir? Perguntei ao vê-lo. Depois de ouvir minha pergunta, Yun Zenhui lentamente se levantou, murmurando suavemente, não vou dormir. Depois de trocar de roupa, Yun Zenhui saiu do quarto, um pouco confuso com as informações sobre relacionamentos que havia pesquisado antes. Esse casamento bizarro não parecia tão perigoso quanto os outros diziam. Yun Zenhui tomou o café da manhã comigo, lavou a louça e me viu sentado no sofá jogando. Estava jogando o novo Dirbon que tínhamos jogado juntos ontem. Ele correu apressadamente. Marido, você não pode jogar isso agora, Yun Zenhui perguntou ansiosamente. Ele de repente recebeu informações sobre o casamento bizarro e não teve tempo para jogar. Ao ouvir isso, fiquei confuso. Espere eu completar uma missão para comprar alguns vegetais e então vamos jogar juntos à noite. Tudo bem. Eu balancei a cabeça e escolhi outro jogo. Havia muitos jogos no Switch de Yun Zenhui, então escolhi um para um jogador e comecei a jogar. Obrigado, marido, Yun Zenhui disse agradecido ao ver isso. Dirbon só é divertido quando jogamos juntos. Se eu jogar sozinho por muito tempo, ele não conseguirá acompanhar o ritmo. Tudo bem. Eu ri suavemente. A propósito, você precisa da minha ajuda com sua missão? Eu perguntei. Yun Zenhui balançou a cabeça ao ouvir isso. Esta missão não é difícil. É apenas comprar vegetais. Você tem dinheiro? Eu perguntei enquanto jogava. Está tudo bem, marido, apenas fique tranquilo. Yun Zenhui respondeu, recusando. Ele sentiu que seu marido era bastante pobre e não queria gastar o dinheiro dele. Ele pensou que comprar vegetais não seria caro. Ele pode simplesmente ir trabalhar. Eu me virei e vi Yun Zenhui. Sua confiança era um pouco engraçada. Este não é o mundo real. Aquelas mães fantasmas bizarras exploram os humanos ao extremo. Elas querem lamber cada gota de sangue limpa. Pensando nisso, eu lembrei. Eu tenho um cartão de membro da loja lá embaixo. Yun Zenhui piscou os olhos e entregou-o para colocar sob o pé da mesa. Eu provavelmente não tenho dinheiro. Obrigado, marido.
Yun Zenil colocou o cartão de membro e saiu alegremente. Eu ainda estava jogando e não me virei. Com este cartão de membro, os fantasmas na loja não devem se atrever a provocá-lo. Além disso, todo o mundo fantasmagórico está sob minha observação. Depois de jogar outro jogo, fiquei um pouco entediado e coloquei o Switch. Esqueça. É melhor esperar ele voltar para jogar juntos. Em pouco tempo, Yun Zenil chegou à porta da Ghost Shadow Store. E as outras 9 jogadoras de outros países também chegaram à porta da loja. É que suas condições não eram muito boas. Yun Zenil e Yamada Aiko, que haviam zombado de Yun Zenil antes, notaram ela. Vendo a pele cristalina e translúcida de Yun Zenil, estava claro que ela havia descansado bem. Os rostos cansados dos dois estavam muito feios. Ansumei não mostrou uma cara amigável para Yun Zenil. Um traço de frieza brilhou em seus olhos. Nossas missões são as mesmas. É tudo para comprar vegetais nesta loja fantasma. Você trouxe moedas fantasmas suficientes? Yun Zenil não sabia. Por que a Ansumei perguntaria a ela? Então, Shiseng disse, eu não trouxe. Ansumei sorriu desdenhosamente. Por que você não implora para mim? Meu marido conhece o estranho desta loja fantasma. Talvez eu possa te ajudar se estiver feliz. Ansumei disse de propósito. Ela queria ver Yun Zenil implorando a ela em lágrimas. E então rejeitá-la impiedosamente. Mas depois de ouvir as palavras de Ansumei, Yun Zenil balançou a cabeça. Não, obrigado. Acho que posso trabalhar nesta loja para comprar alguns vegetais. Quando ouviram as palavras de Yun Zenil, todos os presentes ficaram chocados. Esta loja é extremamente rica. Ela quer trabalhar aqui. Um devaneio. Então ninguém prestou atenção em Yun Zenil, que caminhou para a loja fantasma um após o outro. Atrás do caixa, havia um caixa fantasmagórico pálido como papel, exibindo um olhar ganancioso para todos. Compre um pouco de carne. Meu marido gosta de comer carne. Compre um pouco de vegetais também. E também leite. Ah, sim, também não temos papel higiênico suficiente. Yun Zenil passou um longo tempo selecionando e segurando uma pilha de produtos. Mas ela não pegou muito. Afinal, ela ainda tem que trabalhar para pagar mais tarde. Mas quando ela estava atrás de todos, só então ela percebeu que, além dela, os jogadores de outros países escolhiam muito poucas coisas. Alguns pegavam apenas um pouco de carne. Alguns seguravam apenas um vegetal. Essas coisas não são suficientes para comer. Os olhos de Yun Zenil estavam confusos. Quando todos viram que ela pegou muita comida, todos revelaram o mesmo olhar. Ela não sabe que essas coisas que as pessoas podem comer são as mais caras? Tantas coisas devem custar pelo menos 50 ou 60 moedas fantasmas. Várias pessoas sussurraram. Quando chegou a hora de acertar as contas, o caixa fantasma, olhando para as mulheres que pegaram apenas algumas coisas, um olhar impaciente apareceu de repente. Mas como as regras da loja restringem estritamente, ela não podia atacar os jogadores que davam menos dinheiro. Conforme várias jogadoras entregavam nervosamente as moedas fantasmas que traziam, o caixa fantasma bufou friamente. Ratos desprezíveis. Não pensem em sair da próxima vez que comprarem tão poucas coisas. As mulheres ficaram apavoradas ao ouvir isso e saíram apressadamente com suas coisas. No final, apenas Yun Zenil, Ansumei da Coreia do Sul e Yamada Aiko do Japão permaneceram na cena. Ansumei pegou algumas coisas. 17 moedas fantasmas. O caixa fantasma olhou para ela sombriamente. Tão caro. Ansumei se assustou com o preço. Ela não tinha moedas fantasmas suficientes com ela. Seu marido disse que conhecia este caixa fantasma, então ela mostrou uma expressão coquete e disse, Senhor, meu marido mora no 4º andar do complexo residencial próximo. O nome dela é Piau da General. Você deve conhecê-la. Você poderia me dar um pequeno desconto por causa dela? Gui Shou franziu a testa ao ouvir isso. Piau da General. Ela conhece esse fantasma. Ela veio à loja para conversar algumas vezes antes. Sabendo que ele também é um fantasma poderoso, Gui Shou zombou impacientemente. Ela? Que tipo de pessoa ela pensa que é para querer um desconto? Nenhum desses produtos pode ser vendido por menos de uma moeda fantasma. Caso contrário, Ansumi ficou chocada ao ouvir isso. Ela não esperava que Gui Shou fosse tão implacável. Ela também não esperava que Piau da Gen a enganasse. A testa de Ansumi imediatamente começou a suar. Sim. Senhor, por que eu não devolvo essas coisas? Eu garanto que tudo está limpo. Ansumi estava em uma situação difícil e só podia implorar a Gui Shou para deixá-la ir, mas o que esperava era apenas o olhar cobiçoso deste último. Devolva?
Não há tal regra na loja. Se você não pode pagar, então use seu corpo para pagar. Ao ouvir isso, o suor frio no rosto de Ansumi aumentou. Então, Ansumi olhou suplicante para Yamada Aiko, que estava atrás. Usando sua última força, ela tremeu e perguntou, por favor, você poderia me emprestar algumas moedas fantasmas? Não importa o quanto eu pague, a Coreia do Sul definitivamente irá compensá-la. Yamada Aiko acenou com a cabeça ao ouvir isso. Eu realmente tenho algumas moedas fantasmas extras. Obrigada. Ansumi não terminou de dizer suas palavras de gratidão. A próxima frase de Yamada Aiko a fez se sentir fria por todo o corpo, mas preciso da aprovação da Coreia do Sul. Por exemplo, diminuir ligeiramente as tarifas para o meu país. Eu me lembro que a taxa no acordo de livre comércio é de 25%. É muito alta, vamos reduzi-la pela metade primeiro. Ansumi ficou chocada ao ouvir isso. Ela não esperava que Yamada Aiko fosse tão gananciosa neste momento e quisesse fazer um artigo sobre as tarifas entre os dois países. Você não precisa disso se não quiser. Eu não me importo. Yamada Aiko sorriu levemente, e as rugas no canto de seus olhos estavam particularmente visíveis. Ansumi cerrou os dentes. Ela não podia se preocupar com mais nada neste momento, sua vida era a coisa mais importante. Então Ansumi pegou as moedas fantasmas de Yamada Aiko e finalmente as entregou a Gi Shoin no último momento. Depois que Ansumi pagou, ela ficou tão assustada que se esqueceu de levar os produtos que havia escolhido. Gi Shoin ainda disse rispidamente, você não pegou suas coisas. Essas palavras frias fizeram Ansumi molhar a calça e desabar diretamente no chão. E vendo que Yamada Aiko havia pago o dinheiro sem problemas, a expressão de Gi Shoin ficou ainda mais feia. Ninguém havia violado as regras. Ela não provava carne fresca há muito tempo. Acontece que Yunshio caminhou até o caixa. Olhando para Yunshio, que estava carregando uma pilha de produtos, Gi Shoin calculou silenciosamente. Ele descobriu que era uma grande quantia de dinheiro e não pôde deixar de zombar. Se este rato não pudesse pagar, ela não daria outra chance. Olá, por favor, me ajude a pagar. Yunshio colocou uma pilha de produtos no caixa educadamente. Ansumi e Yamada Aiko ainda não foram embora. Precisa de sacolas plásticas? Tem? Tem. Zenui ficou surpresa. É meio complicado para ela levar tantas coisas de volta. Depois de embalar tudo, a atendente fantasma revelou sua verdadeira face. Ela lambeu seus lábios secos. Olhando fixamente para Zenui, obrigada pela preferência. Tudo isso dá um total de 55 moedas fantasmas. Zenui acenou com a cabeça. Ela não sabia o valor das moedas fantasmas e presumiu que era semelhante à moeda do mundo real. Tantas coisas por apenas 55 moedas não é caro. Pensando nisso, Zenui revelou seu plano. Eu não tenho dinheiro. Posso pagar trabalhando? Fique tranquila, eu moro no terceiro andar, número 3007. Não vou te enganar. Assim que essas palavras foram ditas, a atendente fantasma riu com desdém. Você acha que tem cacife? Então ela largou as sacolas plásticas, e sob a gola, uma fenda brilhou. Ansumi, que escapou por pouco, arregalou os olhos, olhando fixamente para Zenui, a quem ela odiava. Mate-a, Ansumi repetia incessantemente. Yamada Aiko também exibiu uma expressão de quem está assistindo a um espetáculo. Mas, naquele momento, Zenui, com seu coração grande, não percebeu nada. De repente, ela se lembrou do cartão de membro que Jianqi lhe deu. Então, Jianqi tirou o cartão do bolso. Quase esqueceu. A expressão dela quase congelou. Na verdade, era um cartão de membro Black Gold. Este cartão é único em todo o mundo bizarro. Ela ouviu a gerente fantasma mencionar isso antes. Ela teve muito trabalho para dar este cartão àquele grande homem, e a gerente fantasma até instruiu especificamente que, se alguém provocasse o portador deste cartão de membro, todo o supermercado fantasma sofreria uma catástrofe. A atendente fantasma não ousou negligenciar e rapidamente apertou a gola, limpando discretamente os restos de carne entre os dentes com a língua. Tentando parecer mais profissional, ela pegou o cartão de membro com as duas mãos, com uma expressão solene. Por favor, espere um momento. Vou consultar a gerente. Zenui ficou um pouco confusa ao ouvir isso. Usar um cartão de membro para um desconto. É necessário consultar a gerente por uma coisa tão pequena? Ansumi, ao lado, também estava quase estupefata. Ela nunca tinha ouvido falar que a loja fantasma tinha um cartão de membro. Ela se recusava a acreditar que a atendente fantasma, que não dava a mínima nem para Li Mian, daria atenção a Zenui. A atendente fantasma entrou apressadamente na sala da gerente.
A gerente fantasma, vestindo um terno e com um temperamento frio, estava sentada atrás de sua mesa, examinando as contas. Gerente. A gerente fantasma ouviu isso e levantou a cabeça, vendo a atendente fantasma entrando precipitadamente sem bater na porta, com uma expressão fria. Quem te deixou entrar? Não bate na porta? Quer morrer? A atendente fantasma hesitou ao ouvir essas palavras, mas pensando no cartão de membro, ela não se importou com mais nada e imediatamente reuniu coragem para pegar o cartão de membro. Gerente, um cliente lá fora mostrou este cartão. Veja. Cartão de membro? A gerente fantasma ficou surpresa ao ouvir isso. Ela não estava familiarizada com este termo. Os portadores do cartão de membro do supermercado fantasma são todos seres fantasmas extremamente poderosos e de natureza solitária, que não se dignam a usar o cartão de membro. Seus olhos brilhavam como os de uma raposa, mas quando suas pupilas distraídas olharam para o cartão de membro na mão do caixa fantasma, ela congelou abruptamente. As pupilas se contraíram repentinamente para o tamanho de olhos arregalados. Este é o gerente fantasma pegando o cartão de membro com movimentos extremamente lentos, como se estivesse com medo de tocá-lo. Este cartão foi entregue por ela mesma, mas ela não esperava que aquele adulto o usasse. Houve um cliente regular na loja fantasma com grande força. A loja fantasma acidentalmente irritou um casaco vermelho sênior uma vez, e foi facilmente resolvido por aquele cliente regular. Para ter um bom relacionamento com este cliente regular, a loja fantasma pagou muito. Um dia, aquele cliente regular mencionou casualmente que havia uma oportunidade sem precedentes. Ela disse que havia seguido um certo adulto por um tempo. Recentemente, aquele adulto pode vir para perto. Se a loja fantasma pudesse ter um bom relacionamento com aquele adulto, então, ela obteria benefícios inimagináveis. Ela ficou extremamente surpresa na época e perguntou cautelosamente sobre as informações daquele adulto. Mas aquele cliente regular não disse nada, apenas seus olhos estavam cheios de respeito e reverência. Jian que adorava como um deus. Por isso, o gerente fantasma gastou muito dinheiro para fazer um cartão de membro Black Gold exclusivo foi entregue àquele adulto rapidamente. Não negligencie o ilustre convidado. A testa do gerente fantasma estava coberta de suor. Ele se levantou instantaneamente e saiu correndo. O caixa fantasma também seguiu apressadamente quando viu isso. Justamente quando Yunzei estava quase dormindo, ela descobriu que o caixa fantasma e um fantasma estranho correram apressadamente. Quando viu as poucas pessoas presentes, o gerente fantasma olhou para o caixa fantasma ao lado. É ele. Este convidado. O caixa fantasma indicou Yunzei com seu olhar, e quando viu a pilha de capas coloridas que Yunzei estava carregando, a expressão do gerente fantasma ficou ainda mais surpresa, mas de repente ele viu Ansumei, que estava mole no chão, e Yamada Aiko, que estava com uma expressão de medo. Um alarme tocou repentinamente em seu coração. Ele já havia ouvido algumas notícias a caminho, sabendo que o cartão de membro era do marido de Yunzei. Sinto muito, estes são seus amigos? Os olhos do gerente fantasma estavam cheios de intenção assassina, negligenciando o caixa fantasma. Se ele dissesse que o caixa fantasma estava intimidando seus amigos mais tarde, ele definitivamente rasgaria o caixa fantasma em pedaços ali mesmo sem piedade. E o caixa fantasma de repente sentiu o hálito da morte. Olhando para Yunzei com um olhar suplicante. Yunzei não sabia por que esse tio estava perguntando isso, então ela balançou a cabeça. Não. Isso é bom. O coração do gerente fantasma que estava em sua garganta caiu. Ele pensou no que o caixa fantasma havia dito. Esta garota humana na frente dele queria trabalhar para trocar por coisas. Ele imediatamente enxugou o suor de sua testa. Quem ousaria deixar a esposa daquele adulto trabalhar? Isso não é pedir a morte? Sob os olhares confusos de Ansumei e Yamada Aiko, o gerente fantasma curvou-se e disse suavemente. Sinto muito por assustá-lo, para expressar nossas desculpas da loja. Sua compra é gratuita desta vez. Assim que essas palavras saíram, todos ficaram em silêncio. Não apenas Ansumei e Yamada Aiko, que arregalaram os olhos. Até mesmo os olhos de Yunzei revelaram um traço de surpresa. Ela não esperava que a atitude de serviço desta loja fosse tão boa, e ela não estava muito assustada. Naquele instante, Ansumi sentiu um frio glacial. Ela jamais imaginaria que Yunzei conseguiria os itens que ela tanto se esforçou para comprar, sem precisar gastar um único centavo. Então, Yunzei pegou o cartão de membro que o gerente fantasma lhe entregou respeitosamente, sob o olhar chocado do gerente, jogou-o na sacola cheia de mantimentos. Yunzei hesitou por um momento e não aceitou o presente do gerente fantasma, pois não queria ficar em dívida.
Apenas me dê o desconto do preço de membro, o preço exato que for. Eu pagarei esse dinheiro trabalhando. O gerente fantasma ficou surpreso ao ouvir isso, pois não esperava ser rejeitada. Mas então, uma faísca de inspiração brilhou em sua mente, um pensamento terrível invadiu seu cérebro, afinal, ela era a esposa daquele grande homem. Achar que algumas dezenas de moedas fantasmas seriam suficientes para fazê-la se sentir em dívida era perigoso, e se ele descobrisse, poderia pensar que a loja fantasma era traiçoeira demais e não gostar dela. Só de pensar nessa possibilidade, o gerente fantasma começou a suar frio, olhando para Yunzei com gratidão. Em seguida, ela assentiu com a cabeça de forma ainda mais respeitosa e disse, já que é assim, por acaso nossa loja fantasma está com falta de pessoal para alguns trabalhos. Vamos fazer como você diz. Depois de dizer isso, ela guiou a besta fantasma para o teste profundo, sem entender o porquê. Ainda não vai providenciar um trabalho para ela? Lembre-se, deve ser um trabalho equivalente a esses itens. Ao dizer a palavra equivalente, o gerente fantasma enfatizou o tom, a besta fantasma entendeu o significado, apenas encontre alguns trabalhos simples para ela. Mas ela também estava um pouco preocupada. Todos os cargos na loja fantasma eram ocupados por estranhos, onde ela poderia encontrar um trabalho para ela. Nesse momento, a besta fantasma viu que havia algumas lacunas nas prateleiras, então teve uma faísca de inspiração e disse, que tal você organizar as prateleiras? Organizar as prateleiras? Yunzei acenou com a cabeça. Seguindo a besta fantasma, ela chegou ao armazém da loja, mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, a besta fantasma agiu rapidamente. Um por um, ela encontrou os produtos que faltavam nas prateleiras e entregou a ela, e Yunzei piscou os olhos. É só colocar essas coisas nas prateleiras, este é o seu trabalho, explicou a besta fantasma. De acordo com o que a besta fantasma disse, Yunzei colocou as dezenas de produtos em seus braços nas prateleiras correspondentes. Todo o tempo de trabalho não durou mais de 3 minutos. Vendo que ainda havia algumas lacunas nas prateleiras, Yunzei queria continuar trabalhando. Mas antes que ela pudesse retornar ao armazém, o gerente fantasma lembrou apressadamente. Já chega, já chega. Seu trabalho já está concluído. Se você trabalhar mais, terei que te pagar horas extras. Tão simples. Um olhar de confusão surgiu nos olhos de Yunzei. Isso era 100 vezes mais fácil do que seu trabalho no mundo real. Então posso ir embora? Yunzei perguntou inconscientemente. Claro, você é bem-vinda para a próxima vez, disse o gerente fantasma respeitosamente. Ao ver isso, Yunzei pegou a sacola grande alegremente e não se importou com Ansumi e Amada Aiko, que estavam boquiabertas, e se virou para sair do supermercado. Logo, Ansumi e Amada Aiko perceberam que, se o trabalho no supermercado era fácil, elas também poderiam fazê-lo. Os olhos de Ansumi brilharam com desejo, então ela engoliu em seco e perguntou ativamente ao gerente fantasma, Senhor, tem mais trabalho? Não preciso de tanto salário, só metade do que foi pago antes. O gerente fantasma observou-o se afastar, um sorriso bajulador ainda em seu rosto, mas então se virou. Olhando para Ansumi, cujo tornozelo estava escorrendo líquido, o gerente fantasma franziu a testa, o bom humor anterior desaparecendo instantaneamente. Então, o gerente fantasma sinalizou para o caixa fantasma ao lado e disse friamente, você organizou isso, não foi? Pague de acordo com o tratamento normal da loja. Ao ouvir isso, o caixa fantasma assentiu e curvou-se rapidamente. Logo, o gerente fantasma voltou para o escritório, enquanto o caixa fantasma olhava para Sumi com um olhar sombrio. Mas, pensando em algo, um sorriso cruel apareceu no rosto do caixa fantasma. Vocês também querem pegar as coisas primeiro e trabalhar depois? Que sorte! Ao ouvir isso, Ansumi ficou surpresa, então virou-se para olhar Yamada Aiko, que também estava se movendo, e correu para a loja primeiro. Ela pegou todo o papel higiênico restante e muitos produtos, enchendo uma grande cesta. E Yamada Aiko também foi escolher algumas coisas ao ver isso. De qualquer forma, o salário nesta loja é alto, então elas pegaram o dobro do que havia pegado, quando as duas trouxeram as coisas em grandes pacotes. O caixa fantasma abaixou a cabeça e calculou o preço desses produtos. Seus itens totalizam 109 moedas fantasmas, e seus, 97 moedas fantasmas. Vocês querem trabalhar para pagar? O caixa fantasma perguntou com um sorriso forçado. Ansumi disse generosamente. Arredonde para cima, conte como 110 moedas fantasmas. Posso trabalhar agora? Por favor, me arranje um trabalho rapidamente. Essas moedas fantasmas devem ser o suficiente para uma hora de trabalho.
Tenho que voltar para casa para ver meu marido. Tão ansiosa, o caixa-fantasma lambeu os lábios secos. Tudo bem. Venham comigo. Ele levou as duas para a porta dos fundos da loja, onde havia pilhas de lixo por toda parte. Pedaços de carne podre foram jogados por todos os lados. Ao ver isso, os rostos de Ansumi e Yamada Aiko ficaram verdes. Elas nunca imaginaram que seu trabalho seria lidar com esse lixo. Não está certo, senhor. Não era para arrumar as prateleiras, Ansumi perguntou hesitantemente. Yamada Aiko também acrescentou apressadamente. Além disso, o que significa o trabalho de hoje? Não deveríamos trabalhar apenas por 1 hora. O caixa-fantasma zombou ao ouvir isso. Quem disse que o trabalho era arrumar as prateleiras? Trabalhar 1 hora para comprar produtos de 100 moedas fantasmas. Vocês estão com algum problema na cabeça? Meu salário mensal é de apenas 10 moedas fantasmas. Dizendo isso, ele olhou para as duas com olhos gananciosos e intenção assassina. Se vocês não limparem este lugar hoje, não me culpem por ser rude. Depois dos meus cálculos, 100 moedas fantasmas mais juros, vocês precisarão trabalhar para o supermercado fantasma por 10 anos. Lembrem-se de vir todas as manhãs, ou então, não me culpem por ir pessoalmente buscá-las no bairro. Seus maridos provavelmente não querem irritar a loja fantasma, certo? Ao ouvir isso, Ansumi não conseguiu segurar o produto em suas mãos, e ele caiu ruidosamente no esgoto fedorento. O caixa-fantasma ignorou a situação e fechou a porta dos fundos da loja, deixando apenas os dois olhando fixamente o assento na pilha de lixo. Logo, Yun Zenil voltou para casa com as compras. No momento em que ele entrou em casa, de repente ouviu o toque do sistema de casamento, e também havia uma recompensa. Yun Zenil terminou de limpar, e um sorriso apareceu em seu rosto. Depois que ele colocou todos os pratos um por um, ele percebeu que eu ainda estava sentado no sofá jogando videogame. Yun Zenil pegou o cartão de membro da sacola e me entregou, e mostrou um sorriso no rosto e disse, obrigado, marido. Eu já comprei as coisas de volta. Obrigado pelo seu trabalho duro. Eu peguei o cartão de membro e coloquei embaixo da mesa. Ninguém te incomodou, certo? Eu pensei nisso e perguntei casualmente. Não. Yun Zenil balançou a cabeça. O tio gerente da loja é muito bom para mim. Veja, eu só trabalhei por um tempo. E comprei tantas coisas de volta. Yun Zenil disse orgulhosamente, incrível. Um sorriso também apareceu no meu rosto, e eu toquei sua cabeça gentilmente. Marido, eu também recebi uma recompensa extra. Você quer? Yun Zenil sugeriu proativamente. Ele pegou o áudio premiado pelo sistema. Eu dei uma olhada. Este áudio é muito útil para criaturas estranhas abaixo do nível de vermelho, mas é inútil para mim. Então Yun Zenil colocou no armário. Imediatamente depois, Yun Zenil de repente pensou na mensagem do sistema de atribuição. Ele ainda não estava familiarizado com meu calabouço. Pelo que ele sabia, cada objeto de atribuição tinha um calabouço, classificado por força do nível mais baixo da Terra até o nível SSS mais alto. O principal fator que afeta o nível do calabouço é a força estranha mais poderosa. Marido, qual é o seu calabouço? Qual nível? Você pode me dizer? Yun Zenil perguntou curiosamente. Meu calabouço? Eu não esperava que Yun Zenil fizesse essa pergunta tão rápido, mas não há problema em contar a ele. Eu primeiro fiz suspense e perguntei com um sorriso. Yun Zenil arrebitou seu nariz pequeno e delicado, sem entender. Eu acho que enquanto eu estiver com você, marido, qualquer calabouço está bom. O que eu estou pensando é como administrar bem nosso calabouço e gradualmente crescer do nível da Terra para o nível SS. Parece muito romântico. Já que assim, não é bom para mim esconder. Inclinando um pouco a cabeça, não é tão fraco quanto você pensa. Pode-se dizer que é bem forte. Meu calabouço é um orfanato. Orfanato? As pupilas chocadas de Yun Zenil ficaram ainda maiores. Eu pensei muito, mas não consegui imaginar que era esse tipo de calabouço. Marido, você é. Eu sou um órfão. Eu assenti. Se você quer administrar bem aquele lugar, deve ser um pouco difícil. Yun Zenil ouviu isso e segurou minha mão com pena. Não se preocupe, com o marido aqui, você não estará sozinho no futuro. Ao mesmo tempo, a sede de pesquisa do casamento estranho do Reino Dragão. Vendo o conteúdo da transmissão ao vivo, Wang Shilven de repente teve uma gota de suor escorrendo de sua testa, e suas pupilas encolheram para o tamanho de um buraco de agulha. Orfanato? Ele se lembrou que um jogador do Reino Dragão acidentalmente entrou em um lugar extremamente terrível. Boatos dizem que era um orfanato. Wang Shilven ainda se lembrava de quando se tornou ministro da pesquisa, 5 anos atrás.
Uma menina de 8 anos chamada Emenya retornou ilesa de um mundo bizarro, e essa notícia chocou Wang Xiuwen. Ele queria saber se havia algum truque ou informação oculta da instância para beneficiar os jogadores de Longguo. Quando Wang Xiuwen encontrou a menina contou a ele sua história, sobre a instância bizarra que ela entrou, que era uma instância de nível S chamada Parque de Diversões do Sorriso Maligno, cujo gerente era um palhaço bizarro de alto nível, vestindo vermelho. Mas não se sabe quem irritou o palhaço bizarro. Ela começou a matar no parque de diversões, e ela, em pânico, saiu rastejando de um buraco no parque de diversões, e quando estava desesperada, encontrou um orfanato. E entrou sem pensar 2 vezes. Uma irmã mais velha bonita ouviu sobre isso e a levou para dentro. Depois de ouvir a história de Emenya, as crianças do orfanato ficaram muito zangadas. Ignorando sua persuasão, um adulto as liderou de volta ao parque de diversões. O palhaço bizarro ficou pálido ao ver as pessoas, sua expressão ficou terrivelmente branca, e não se sabe o que o adulto disse. O rosto do palhaço bizarro estava cheio de medo, e quando Emenya pensou que algo ia acontecer, as crianças do orfanato mudaram de aparência. Seus rostos revelando violência e intenção assassina, elas quebraram todas as instalações do parque de diversões, e até mataram o palhaço bizarro. A cabeça aterrorizada até a morte foi chutada pelas crianças como uma bola. O adulto não disse nada, apenas deixou que brincassem e fossem embora. Ela também foi convidada pelas crianças gentis para morar no orfanato. Mas Emenya acabou recusando, ela estava com muito medo. Antes de partir, um menino deu a ela uma boneca de pano, e nas instâncias subsequentes, jogadores de outros países tentaram pegar esta boneca de pano, mas toda vez que ela fechava os olhos com medo e abria novamente, aqueles bandidos odiosos estavam todos mortos. Mais tarde, ela voltou para a realidade. Se Emenya estiver dizendo a verdade, Wang Xiuwen acredita que o nível daquele orfanato é pelo menos SSG. Mas quando ele examinou a boneca de pano, descobriu que era apenas uma boneca comum, e mais tarde atribuiu tudo às mentiras de uma criança. Wang Xiuwen de repente ouviu falar sobre isso da minha boca, e ficou tão assustado que começou a suar frio. Se este orfanato for realmente sua instância, então a descrição de Manfin sobre ser forte faz sentido. Wang Xiuwen estava tremendo por todo o corpo, e ele apressadamente instruiu seus subordinados a chamar Emenya para identificá-la. Logo, Emenya, que agora é muito mais alta e está carregando uma boneca de pano, chegou correndo, e Wang Xiuwen imediatamente mostrou a ela minha imagem na tela. Xiaoyan, dê uma olhada. Há alguém daquele orfanato que você mencionou. Instantaneamente Emenya franziu a testa, e quando me viu, seus olhos brilharam. É ela. É realmente ela. Essas duas palavras ressoaram na mente de Wang Xiuwen como um trovão. Ele sentiu falta de ar e, com uma instância tão aterrorizante, Longguo certamente será capaz de suprimir todos os países. Mas então Emenya de repente balançou a cabeça. Não é ela. Essas palavras foram como um balde de água fria que encharcou Wang Xiuwen. Não é ela, Wang Xiuwen perguntou nervosamente. Eu me lembro muito claramente que, quando entrei naquele orfanato, havia poucos adultos lá dentro. E aqueles adultos todos ouviam um irmão. Eu vi aquele irmão saindo do quarto mais profundo do orfanato. Na época, ele ainda me perguntou: de qual lugar da realidade você veio? Eu disse que era Jianshen. Ele sorriu para mim e disse que Jianshen era um bom lugar. Ele também me fez uma tigela de macarrão seco quente. Jianshen. A cabeça de Wang Xiuwen estava confusa. Manfin não tem nenhuma informação. Não está claro se ele era de Jianshen antes de morrer. Neste momento, Emenya observa cuidadosamente eu na tela grande, mas naquela época eu estava com muito medo daquele irmão mais velho. Porque ele parecia muito feroz. Eu só me lembro que suas roupas estavam manchadas de sangue. Aos seus pés, havia incontáveis pilhas de ossos brancos. Um gato de aparência aterrorizante estava aninhado em seus braços. Sua aura era 10.000 vezes mais assassina do que o palhaço fantasmagórico. Este parece muito gentil. Seus temperamentos são diferentes. Temperamentos diferentes? Wang Xiuwen também olhou para eu na tela. Se o orfanato é realmente Manfin, então o que ele está escondendo neste bairro nascido na internet? Será que ele realmente quer se casar com uma esposa? Uma existência como ele só precisa de um olhar para ter inúmeros fantasmas bonitos e humanos correndo para ele. Esqueça. Wang Xiuwen deixou Emenya ir querendo saber sua cópia. Não será revelado naturalmente quando Yunzei tiver a feição total? No dia seguinte, o novo bairro da internet finalmente ouviu a nova missão chegando.
Ansumei estava cheia de ressentimento em casa, limpando o sangue residual deixado pelo marido fantasmagórico enquanto cortava a carne. Seu canalha! Ansumei cerrou os dentes. Sua mente estava cheia da aparência odiosa de Yunzei. Há mais paredes em casa, olhando para a pialdagem cortando carne não muito longe. Ele pegou a recompensa do acessório da última missão com dor no coração, metade de um ovo de águia. Este bebê é extremamente atraente para Gous. Marido, estou te dando isso. Pialdagem, que estava coberto de casas, virou a cabeça friamente quando ouviu as palavras. Quando ele viu metade do ovo de águia, não pôde deixar de revelar um olhar ganancioso. De onde veio isso? Recompensa do sistema, Ansumei explicou desesperadamente. Com um toque de súplica no rosto. Marido, você tem algum presente para me dar? Eu vou trabalhar no restaurante da Lua de Sangue. Se houver algum presente que possa me ajudar, posso ganhar mais moedas fantasmagóricas para você. Ao ouvir isso, Pialdagem pegou o Qin e assentiu. O sistema de casamento exigia isso. Ele também precisava dar presentes a este rato, e se sua conclusão da tarefa fosse alta, ele receberia mais recompensas. Quando chegar a hora, não será tudo dele? Pensando nisso, ele voltou para seu quarto e então tirou um cartão e entregou a Ansumei com uma expressão arrogante. Este é o cartão de identidade do restaurante da Lua de Sangue. Levei muito tempo para comprá-lo. Lembre-se de trabalhar duro. Não decepcione minhas expectativas. Sério? Marido, você não está mentindo para mim, certo? Ansumei ficou agradavelmente surpresa e animada ao pegá-lo. Ele ainda se lembrava da última vez que Pialdagem disse que conhecia o monstro fantasma. E daí? Pialdagem bufou insatisfeito ao ver isso. Não me salve. Você sabe o quão precioso é este cartão de identidade? Não importa quantos fantasmas quebram suas cabeças, eles não conseguem um bom emprego. Ansumei ficou instantaneamente firme em seu coração quando ouviu isso. Ao mesmo tempo, as outras mulheres também deram pílulas Yin-Ki aos seus parceiros de casamento e receberam alguns presentes que eram úteis para o trabalho. Neste momento, vendo que eu não dei presentes há muito tempo, nenhum Zeio se ofereceu para pedir, e o público do Reino Dragão estava quase enlouquecendo. Ao mesmo tempo, Yunzei estava ocupada cozinhando. Como ela ia trabalhar no restaurante Lua de Sangue por 3 dias, ela estava preocupada que eu pudesse passar fome durante esse tempo em casa, então ela fez os vegetais restantes em casa primeiro. Então ela colocou na geladeira. Os 3 pratos para o marido são a porção de amanhã, e também a sua sopa de costela de porco com raiz de lótus favorita. Esses pratos devem durar 3 dias na geladeira. Coma-os até eu voltar e fazer algo gostoso para você. Yunzei ficou ocupada por um bom tempo. Ela colocou os 4 pratos na mesa e depois os selou com filme plástico, sem esquecer de me tranquilizar antes de sair. Olhando para as costas ocupadas de Yunzei, meus olhos revelaram um toque de transe. Senti como se estivesse sentindo a sensação de lar, quente e agradável. De repente, pensei que ainda não tinha dado um presente para ele. O alto-falante foi considerado como aceito por ele. De acordo com as regras do sistema de casamento, eu preciso dar um presente em troca para ele. Existe algo que possa ajudá-lo na próxima missão? Pensei por um momento, e então lembrei que parecia haver algo na mesa de cabeceira que poderia ajudá-lo. Querida, que recompensa você quer? Recompensa. Yunzei franziu o narizinho e disse atordoada, que recompensa? Você já me deu um presente. Claro que eu também tenho que dar um presente em troca. Eu ri levemente. Não precisa, não precisa. Por que os casais calculam tão claramente? Meus pais nunca trocaram presentes, mas seu relacionamento sempre foi muito bom. Yunzei balançou a cabecinha e murmurou, embora meu avô não tenha desistido, eu sou biológica, mas eu quero dar. Os estranhos da porta ao lado deram presentes para suas esposas. Se eu não der nada, não seria muito mesquinho? Além disso, este é originalmente um pequeno interesse para aumentar o afeto entre os casais. Você não quer que nosso relacionamento seja mais íntimo? Mais íntimo? Ao ouvir este título íntimo, os olhos de Yunzei se esquivaram como um cervo assustado. Vendo a hesitação de Yunzei, eu ri levemente e então acariciei sua cabeça. Eu me lembro que deveria estar na mesa de cabeceira. Está na cabeceira onde você dorme. Aquele armário tem 3 gavetas. Abra a primeira gaveta. Há muitos caderninhos dentro. Pegue o que você gostar. Vovó Yunzei veio tonta para o quarto dos dois e olhou para a mesa de cabeceira. Será que o caderninho é a certidão de casamento? A curiosidade do público global foi despertada por mim neste momento. Outros seres estranhos dão cartas de identidade e habilidades estranhas. É a primeira vez que vejo alguém dar um caderninho.
Os olhos de todos os espectadores estão focados na gaveta, mas quando Yoon Jae-ui abre a gaveta, o que ela viu dentro estava além de suas expectativas. Havia vários caderninhos com capas vermelho escuras empilhados ordenadamente lá, provavelmente uma dúzia deles. Yoon Jae-ui pegou-o da frente, e viu 5 palavras escritas nele. Certidão de imóvel assustador. Certidão de imóvel? Justamente quando Yoon Jae-ui estava perplexa sobre a existência de certidões de imóveis no mundo estranho, sua ponta do dedo delicada tocou a página externa, e de repente um líquido pegajoso e gelado escorreu. Manchas de sangue borradas rastejavam lentamente, como vermes, até formarem algumas palavras estranhas. Yoon Jae-ui não entendia por que a simulação do marido não era um orfanato. Por que há um cinema extra? Todos os espectadores que viram esta cena explodiram. Certidão de imóvel? Existe uma certidão de imóvel no mundo estranho? Considerado um dos 10 calabouços mais aterrorizantes reconhecidos por cinemas de competição de nível S, é propriedade de Manfen. Yoon Jae-ui viu a documentação desta propriedade. Também acho improvável que seja verdade. Pelo que ela sabe, todas as anomalias têm apenas uma cópia. Nunca ouvi falar de uma anomalia que venha com mais de uma dúzia de cópias. Mas Yoon Jae-ui ainda sentiu um calor no coração. Seu marido deve ter deixado deliberadamente essas certidões de propriedade falsas para que ela preenchesse com seu nome. Isso conta como um pequeno romance entre um casal? Então ela folheou casualmente várias certidões de propriedade: Cibercafé Urso Espiritual, Karaokê Alma de Águia, Estúdio de Fotografia Aponta para Pessoas. Vários tipos diferentes de cópias apareceram diante de seus olhos, até que Yoon Jae-ui piscou repentinamente os olhos e viu um nome familiar. Restaurante Lua de Sangue. Curiosa, ela pegou a certidão de propriedade. Não era essa a cópia onde ela ia trabalhar? Deve ser uma coincidência, certo? Yoon Jae-ui abriu a certidão de propriedade, pegou uma caneta, suas bochechas levemente vermelhas, e então seu próprio nome. Estava bem ao lado do meu. Agora as informações na certidão de propriedade mudaram. Restaurante Lua de Sangue, proprietário, Men Feng. Yoon Jae-ui. Parecia que era a casa deles juntos. Yoon Jae-ui colocou cuidadosamente a certidão de propriedade do restaurante Lua de Sangue. Colocou cuidadosamente em seu bolso e saiu do quarto. Eu estava esperando por ela no sofá. Como foi? Já escolheu? Já escolhi. Escolhi o restaurante Lua de Sangue. Yoon Jae-ui acenou com sua pequena cabeça. Restaurante Lua de Sangue. Ah, eu ri levemente. É o lugar onde você vai trabalhar, certo? Tudo bem, obrigada, marido. Yoon Jae-ui pareceu repentinamente pensar em alguma coisa e hesitou por um momento. Então, sob minha expressão surpresa, ela ficou na ponta dos pés e beijou levemente o lado do meu rosto. Então as bochechas de Yoon Jae-ui ficaram vermelhas. Ela não se atreveu a me olhar e rapidamente escolheu se teletransportar para a área de cópia para trabalhar. Mas, no momento da despedida, eu a lembrei repentinamente. Ah, certo. Há um gato que eu crio naquele restaurante Lua de Sangue. Se você ouvir, pode me ajudar a trazê-lo de volta. Yoon Jae-ui acenou com a cabeça vigorosamente. Então, com uma explosão de luz branca, a figura desapareceu. A cena de agora caiu nos olhos do público. Muitos espectadores estrangeiros acharam engraçado. Qual é o propósito de assinar uma certidão de propriedade falsa? E ainda cria um gato no restaurante Lua de Sangue. Quem você pensa que é? O verdadeiro gerente do restaurante? Neste momento, o foco de Wang Xilven, da sede de pesquisa de casamento anômalo do Reino do Dragão, não estava nem um pouco na autenticidade da certidão de propriedade. Sua alma parecia estar atraída pela minha frase. Ela criou um gato, o irmão mais velho do orfanato mencionado por Yemenha. Acontece que ele também criou um gato. Ela já tinha algumas suspeitas. Agora, o fato de criar um gato pode confirmar isso. Se houver realmente um gato no restaurante Lua de Sangue, se o restaurante Lua de Sangue realmente for de Men Feng e aquele gato realmente for colocado lá por Men Feng. Todas as deduções levaram ao resultado em seu coração. Agora só podemos ver se o gato que eu mencionei é real. Wang, beba um pouco de chá. Você não bebe água há um dia inteiro. Uma funcionária trouxe uma xícara de chá quente com carinho. Wang, não bloqueie a tela. Não é hora de beber chá. Tenho um pressentimento. Wang Xilven respirou fundo. Que pressentimento? Como esperado, o Reino Dragão pode estar prestes a ascender completamente. Wang Xilven, você se esqueceu? Não muito depois, Yoon Jae-ui e seu grupo foram teletransportados para o restaurante Lua de Sangue. Antes que Yoon Jae-ui pudesse reagir, ele ouviu o prompt do sistema de casamento.
Neste momento, no saguão do primeiro andar do restaurante Lua de Sangue, dezenas de mesas dispostas em 100 fileiras, os clientes com rostos indistintos comem e bebem, o ar está permeado por um leve cheiro de sangue. Uma rajada de vento frio sopra mais forte que o tornozelo, e Yunzei ainda está atordoado com o aviso do sistema. Neste momento, a mão de Ansumei está firmemente apertando a placa de identificação dada por Piao Dagem. Ele virou a cabeça e viu que Yunzei parecia estar assustado, e um forte senso de superioridade surgiu em seu coração. Então ele disse friamente para Yunzei: "O que seu marido te deu?" Yunzei ouviu as palavras e se recuperou de seu estupor. Ele inexplicavelmente se tornou o gerente do restaurante Lua de Sangue. "Parece que meu certificado de propriedade é real." Imediatamente depois, ele ficou confuso com as palavras de Ansumei. Embora ele fosse de bom coração, Ansumei nunca lhe deu um bom rosto. Yunzei naturalmente não iria recebê-lo com um sorriso. "Não é da sua conta." Ouvindo isso, Ansumei não esperava que Yunzei ousasse retaliar. Imediatamente depois, Ansumei rangeu os dentes. Seus olhos brilhavam com uma luz fria e sombria. "Aconselho você a me dar as coisas em sua mão agora, caso contrário." Seu olhar varreu o corpo de Yunzei, os cantos de sua boca ligeiramente curvados para cima. "Admito que você é mais bonito do que nós, mas não se esqueça." Um grande ponto de interrogação pareceu aparecer em sua cabeça. Ele apenas sentiu que Ansumei era um pouco louco demais para prestar atenção nele. O olhar de Yunzei se desviou. E Ansumei ficou ainda mais envergonhado e furioso quando viu isso. Chamas de raiva dançavam em seus olhos escuros. As unhas se cravaram profundamente em suas palmas. "Espere só. Você vai pagar o preço." Do outro lado, o batimento cardíaco de Yamada Aiko acelerou. A mão em seu bolso apertou o recibo de dívida. Ele não seguiu mais Ansumei para zombar de Yunzei. Após o último incidente, ele sempre sentiu que o parceiro de casamento de Yunzei Men parece ter algum segredo. Vendo o comportamento de Ansumei, Yamada Aiko disse em voz baixa: "Idiota. Ele agora quer ter um bom relacionamento com Yunzei." Seu coração estava ainda mais incomodado e arrependido por tê-lo ofendido casualmente antes. As outras mulheres de outros países também apertaram os presentes dados por seus parceiros. O poeta ficou parado por um tempo. Logo depois, uma fantasma vestida com um terno preto caminhou em direção a eles. Um forte cheiro de sangue veio em sua direção, tornando difícil respirar. As mulheres viram sua aparência e a placa de identificação pendurada em seu peito. "Supervisor. Vocês estão aqui para se candidatar a um emprego?" O supervisor fantasma disse friamente. "Sim, senhora. Somos todos moradores do bairro Vanshin." Ansumei foi a primeira a responder quando viu isso. "Meu marido é um fantasma poderoso que mora no quarto andar, Piao Dagem." "Você o conhece?" "Bairro Vanshin." O supervisor fantasma franziu a testa ligeiramente quando ouviu as palavras, como se percebesse algo. Então seu olhar de repente ficou frio. "Eu te disse para falar tanto?" "Desculpa." Ansumi interrompeu friamente o líder fantasma, "já que vocês estão aqui para se candidatar. O restaurante Lua de Sangue não se importa com seus relacionamentos. Vocês são apenas os ratos mais baixos. Eu sou o líder do restaurante Lua de Sangue. De agora em diante, eu lidarei com seus problemas. Agora, vou alocar suas posições." Nesse momento, Ansumi resistiu à pressão. Encarando o olhar gelado do líder fantasma, ele tirou o cartão de identificação do bolso. "Senhor, eu tenho um cartão de identificação. Você não quer dar uma olhada primeiro? Isso não conta como um relacionamento especial, certo?" O líder fantasma ouviu as palavras "cartão de identificação." A expressão em seu rosto congelou instantaneamente. "Você deve saber que o gerente do restaurante Lua de Sangue não vem inspecionar o trabalho há muito tempo. Será que ela é a mulher do gerente? Se for esse o caso, ter um conflito com a mulher do gerente e chamá-la de rato. Ele teme ser punido até a morte pelo gerente." O líder fantasma pegou o cartão de identificação que Ansumi entregou sem demonstrar emoção. Quando viu a marca no cartão de identificação, a hesitação e a preocupação em seu rosto desapareceram instantaneamente, substituídas por um profundo desprezo. "Eu entendo", disse ele em voz baixa. "Eu originalmente queria que você fosse uma garçonete, mas já que é um cartão de identificação de faxineiro, então vá limpar os banheiros." "Faxineiro?" Ansumi estava originalmente cheia de superioridade. Ele ainda estava fantasiando com a posição de gerente, mas ele nunca teria pensado que o chamado cartão de identificação é de um faxineiro, e ele ainda tem que limpar os banheiros. Suas bochechas ficaram pálidas e gotas de suor do tamanho de feijões.
Escorrendo de seu perfil, ele não pôde deixar de perguntar apressadamente: Senhor, você não está enganado? Este cartão de identificação foi dado a mim pelo meu marido. Ele é um ogro poderoso. Como ele poderia ser um faxineiro? O líder fantasma ouviu as palavras. Ele jogou o cartão de identificação para ele como se fosse lixo e disse com desdém: Este cartão de identificação é de um faxineiro, e já faz muito tempo. O restaurante Lua de Sangue precisava recrutar mais faxineiros quando recebeu um convidado de honra. Seu marido ogro poderoso deve ter gasto muitas moedas fantasma quando comprou o cartão de identificação. Ele é tão tolo que não sabe que foi enganado. Esqueça, já que é assim. Então vou deixar você ser um líder de faxineiros. Líder de faxineiros? O coração de Ansumi é como uma montanha-russa. Embora seja um faxineiro, pelo menos ele é um líder. Ele é muito mais nobre do que Yun e os outros. De repente, em um momento de desespero, essa boa notícia o pegou desprevenido, e ele perguntou animadamente: Então, senhor, quantos faxineiros tem o restaurante? Apenas você, disse o líder fantasma sem piedade. O que é um líder com apenas um faxineiro? Ansumi desmoronou. Não pode mudar para outra posição. Ele teve que encarar a situação. O líder fantasma o tratou com frieza. Você realmente espera que um rato insignificante como você consiga um bom emprego? Você quer ser supervisor ou gerente? Ser líder de Balgi já é uma pena que tenho de você. As mulheres presentes são fortes. Todos estavam um pouco tensos. Antes, eles já tinham ouvido Ansumei se gabando dessa identificação, dizendo que seu marido a mimava extremamente e lhe deu a identificação mais valiosa. E também disse que, mesmo que não fosse gerente, seria pelo menos supervisor. Ansumei estava pálida. Parou atrás das mulheres, mesmo olhando para suas costas, parecia sentir o ridículo delas. E neste momento, Yamada Aiko também pegou a nota promissória manchada de sangue. Ele não a entregou ao gerente como o marido havia dito. Em vez disso, entregou ao líder fantasma: Senhor, meu marido me deu uma nota promissória. Por favor, dê uma olhada. O líder fantasma pegou a nota promissória quando ouviu as palavras, e então sua expressão ficou muito mais séria. Seu olhar varreu a cozinha e então disse: Esta é uma nota promissória escrita por um cozinheiro devendo dinheiro. Nesse caso, você vai para a cozinha ajudar a preparar os pratos. Ele não deve dificultar as coisas para você. Assim que essas palavras saíram, Yamada Aiko ficou cheia de surpresa e respeito. Obrigado, senhor. Logo, todas as mulheres presentes conseguiram empregos. A maioria eram garçonetes. Restou apenas Jun Zenyu no local. Parece que não há outros cargos para você. Você vai ser. Justamente quando o líder fantasma estava prestes a designar Yun Zenyu como soldado do acampamento. De repente, ele sentiu uma aura familiar vindo dela. Toda vez que ele olhava para ela, ele tinha a sensação de estar enfrentando um líder. Então o líder fantasma olhou atentamente para Yun Zenyu. No momento seguinte, quando a aparência de Yun Zenyu apareceu em sua vista, seus olhos quase se arregalaram e suas pupilas se contraíram. Choque!